Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje a gente vai conversar sobre Santa Gema Galgani. A gente tem uma representação dela logo aqui ao lado. É uma santa bastante especial. Eu conheci por intermédio do meu diretor espiritual, o Padre Davi, que é muito devoto dela, e tive a oportunidade de conhecê-la. Bem, antes de mais nada, curta, compartilhe, envie os nossos vídeos para os seus amigos, se puder no seu Instagram, faça lá para a gente uma divulgação, nos ajude a levar este conteúdo a mais pessoas para que Santa Gema seja mais conhecida, porque se Deus nos deu Gema, era para que mais e mais pessoas a conheçam Jesus através da história dela. Aqui do lado, como eu falei, uma representação dela, e a que nós vamos trabalhar hoje é o livro do Padre Germano, que foi o diretor espiritual, Padre Germano de Santo Stanislau, Santa Gema Galgani, né, que é a biografia, né, mais completa dela, que é o diretor espiritual conta a história dela. Bem, na pequena cidade de Camigliano, né, uma cidadezinha próximo de Lucca, que fica na Toscana, hoje na Itália, no ano de 1878, em 12 de março, nasce Santa Gema Galgani. Santa Gema é filha de Henrique e Aurélia, uma família que tinha uma condição financeira boa, né? E aí Santa Gema, esse pai, né, e essa mãe tem aí então 8 filhos, né, muito embora um tenha morrido já no berço, mas chegaram a ter 8 filhos, e um desses filhos era Santa Gema Galgani. Bem, entenda o contexto aqui, a gente está falando de ontem, né? Eu estou falando de uma santa do século XIX que chega, né, nasce aí no final do século XIX e morre, como a gente vai ver, no início do século XX. Uma santa extremamente mística, que viveu muitas e muitas graças espirituais, como a gente vai contar, uma história extremamente peculiar. Eu sempre gostei muito desses santos da igreja que vieram muito para confundir, né? No sentido de que Santa Gema não tinha nada. Santa Gema, todos os seus projetos aparentemente fracassaram, entretanto ela é uma grande santa com uma história fantástica e que certamente Deus deu a nós Santa Gema por um objetivo muito específico, sobre o qual a gente quer conversar. Desde a mais tenra infância, a Gema demonstrava ser uma menina especial. Aos 5 anos de idade, ela já tomava o breviário, já fazia a oração do ofício de Santa Virgem, da Santa Virgem, já se percebia que era uma menina especial, uma menina já espiritualizada, que não tinha os mesmos hábitos das outras crianças, mas que se dedicava já ali, né, tal qual a possibilidade de uma criança, à oração. E com pouco tempo já se percebeu que ela era especial. Nesse contexto, uma coisa interessante que acontece é que ela estudava num colégio em que 2 mulheres, eram 2 mulheres solteiras, eram as diretoras de um determinado colégio, onde Santa Gema estudava. E a coqueluche, né, acomete muitas pessoas ali, inclusive, né, naquela cidade, inclusive alguns membros da família delas, dessas 2 mulheres, assim também como as crianças que estudavam com Gema. Então, há o relato delas que Gema era criança, elas pedem a Gema que rezem, né, que reze pela recuperação desses meninos, porque certamente já viam ali que era uma menina muito especial, apesar de ainda ser criança, e curiosamente todos os meninos, né, e as pessoas pelas quais ela rezou ficaram então curados da coqueluche. A doença simplesmente desapareceu e não houve nenhum problema aí em relação a isso. Quando Gema continua, né, na sua vida espiritual, conhecendo as coisas da igreja, e um episódio bastante interessante é que quando ela foi fazer o crisma, ela terminou o crisma e Jesus então pede a Gema, né, olha, percebam como essa relação de Jesus com a Gema é uma relação extremamente particular, no sentido de bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, daquilo que a gente vê, né, uma relação de extrema intimidade. Já ainda nova, né, fazendo crisma, mas já recebia então essas locuções de Jesus. Era extremamente mística, como a gente vai ver à frente.
E então Jesus diz a ela, que vai, se pode levar a mãe dela. Jesus pede à mãe dela, olha, você me daria a sua mãe? Né? Mais ou menos assim, e Gema então diz que daria, mas me leve também contigo. Não, eu vou levar só a sua mãe. Então Gema consente, desculpe, com aquilo que Jesus pede, e adivinha o que acontece? Pouco tempo depois a mãe de Gema morre. E aí começa então um grande sofrimento. Gema diz então que Nossa Senhora será, né, a sua única mãe. Quando ela faz então os 16 anos, ela já não tinha mais preocupações em relação aos estudos, ainda tinha o pai, tinha alguns irmãos. Gema se dedica, então, aos irmãos, à educação dos irmãos, ao cuidar desses irmãos. Então, o pai, em 1897, em novembro de 1897, o pai morre. E aí uma coisa curiosa também que acontece, que além de perder o pai, além de perder a mãe, como eu disse, era uma família abastada, tinha uma condição social de média para boa, né, uma condição boa na época e etc. Mas os bens, né, ficam então bloqueados. Dessa maneira, a família fica numa situação de miséria, de não ter mais proventos de nenhum modo. Então, Gema vai para casa, né, percebam, eram 7 filhos, como eu falei, eram 8 filhos e um morreu. Então, Gema vai morar então com uma tia, né? E a gente percebe aí, né, já o grande sofrimento, né? Percebam, estamos falando de uma mulher que perde a mãe, muito nova, perde o pai, ficam sem dinheiro e ainda ela está ali, Gema ainda nova, mas tinha que ajudar então com os seus irmãos, né, na educação dos seus irmãos. E aí ela tinha uma tia, ela foi para casa dessa tia. Essa tia então era muito abastada, de uma condição boa. E aí aparece então um rapaz querendo casar-se com Gema, mas Gema não queria se casar. Então ela chega a pedir para esse rapaz, se aproxima querendo pedindo à tia de Gema para que ele se casasse com ela. E a família obviamente queria esse casamento, né? Vejam o contexto que a gente está falando aqui. A família numa situação, Gema com seus irmãos numa situação ruim, de pobreza, então aparece alguém para se casar, isso seria, né, em tese, algo positivo, né, algo bom. E então, Gema não queria, porque ela queria ser toda de Jesus, entregar-se totalmente a Jesus, já demonstrava aí um desapego muito grande daquilo que era material, daquilo que era mundano, né, daquilo que era até humano, porque era, né, uma grande, ela era extremamente espiritual. Então ela pede então para se mudar, né, para retornar então para Lucca. Ela adoeceu e aí pediu para retornar para Lucca, mas com o objetivo também de evitar as propostas de casamento, porque ela não queria se casar de nenhum modo e não queria ninguém falando com ela que ela deveria, que ela queria se casar e etc. E aí Gema muda-se, a família então aceita, né, a tia então aceita, e Gema retorna então para Lucca, né, para viver ali. E aí em Lucca, ela é acometida de uma doença muito grave, deixou a Gema numa condição muito difícil. Ela perde os cabelos, ela ficou paraplégica, né, não se conseguia se movimentar. Pelo que há no relato do livro, Gema sofre então ali o autor diz, o padre Germano diz, que fala de um abscesso lombar, algo que encurvava então a Gema. Né, entender um pouco esse contexto aí da doença, pela descrição dele que é um pouco pobre, é um pouco difícil, mas Gema fica de cama, cai nos cabelos, ela fica muito mal. E aí ela tem, né, o primeiro contato com um santo que vai fazer uma grande diferença na vida dela, que é São Gabriel da Virgem Dolorosa. Ela entra em contato com o material, com o livro, e aí percebe-se, ela começa, né, a se interessar pelo assunto. A princípio ela não se interessou tanto, mas ela então tem um sonho com São Gabriel da Virgem Dolorosa. E aí São Gabriel, a princípio tem um sonho, depois ela começa a receber a visita do santo efetivamente. Ela recebia aparições desse santo, e aí ele aparece para ela,
E é uma coisa muito curiosa que acontece aqui. Quando ele aparece para ela, ele diz para ela o seguinte, né? Só contextualizando, São Gabriel é aí padroeiro, né, de uma ordem, dali onde estava de Luca, né, de próximo ali, de Luca, na verdade, fazia parte, né, era um dos baluartes dessa ordem, onde a Gema queria, então, se tornar religiosa, que são os passionistas. Ele aparece para ela, e aí ele diz para ela, né, Gema, faze de boa vontade o voto de seres religiosa, mas não acrescentes mais nada. Gema, faz de boa vontade o voto de seres religiosa, mas não acrescentes mais nada. Isso é uma coisa muito interessante, um drama importante aí da vida dessa santa, tão importante, tão querida, em que ela vai tentar ser religiosa, entrar para uma ordem e ela não vai conseguir, né? Vai tentar entrar, fazer parte das passionistas, etc., e não vai conseguir. E ele diz isso para ela antes de mais nada, né? Faz de boa vontade o voto de seres religiosa. Então ela faz um voto pessoal, né, de se tornar religiosa quando recebe a comunhão, né, aí no outro dia, após a aparição do anjo, do santo, mas não acrescente mais nada. Não diga mais nada, né? Como dissesse, eu vou para as passionistas, eu vou... Não digas mais nada. Só faz o voto de ser religiosa. E aí ela estava muito doente na época, acreditava que ela fosse morrer, né? E Gema, miraculosamente, é então curada. O que ela acontece? Ela tenta então se tornar religiosa. Queria muito ser religiosa, era uma mulher de muita oração, que vivia uma vida como uma leiga, digamos assim, no sentido de que morava numa casa comum e etc. Como eu disse aqui, morava com a tia, primeiro morava com os pais, depois passou a morar com a tia, e aí retornou para Luca. Mas era uma mulher, uma virgem, na verdade, que vivia, né, como uma leiga, né, mas uma vida de muita oração, de profunda oração. Mas ela queria tornar-se religiosa. Então ela em maio de 1899, ela faz exercícios espirituais, né, com as religiosas da Visitação, mas então ela não é aceita. O arcebispo, na época, não aceitou devido à saúde frágil dela, né, temendo pela saúde dela, né, ele resolve, então, decide por não aceitá-la pela sua fraca saúde. E aí ela é uma das tentativas frustradas, mais à frente ela vai ter outra, né, vai tentar entrar para as posicionistas, mas vai ser frustrada também. Percebam que a gente está falando de uma mulher que tinha, de uma moça, né, de uma virgem, ela é chamada de a Virgem de Luca, que tinha uma condição financeira boa, mas perde essa condição financeira, que lá desde a mais tenra infância perde a mãe, com Jesus dizendo a ela, pedindo a ela, me dê sua mãe, perde o pai, é afrontada com a questão do casamento e ela não quer se casar, tenta entrar para a vida religiosa e também não consegue entrar para a vida religiosa. Me atrai muito, gosto muito desses santos, dessas santas, que não tem nada. Nós já falamos de Santa Teresa aqui, mas Santa Teresa foi uma grande fundadora, né, grande reformadora do Carmelo, assim também como seu amigo São João da Cruz. Mas em Gema não se tem nada, não se tem nem mesmo uma mulher que sonhava em ser religiosa e não consegue ser religiosa. Que perde aquilo que tem, mas se percebia já nela um desapego total. Desapego, desapego em relação às relações familiares, às relações pessoais, não no sentido de ser desleixada. Gema era extremamente amorosa, extremamente carinhosa, ajudava, obviamente, as pessoas que estavam ali, mas que vivia reclusa, em profunda oração, buscando somente as coisas de Deus, buscando essa, digamos assim, essa dedicação exclusiva. Alguns santos na igreja vivem isso. O Senhor Jesus quer esses santos, digamos assim, só para si, no sentido de ser almas verdadeiramente separadas. E Gema tem essa peculiaridade. E aí começa, né, a vida mística dela, ela já tinha, mas essa vida mística começa a aumentar ainda mais. Uma mulher de muita oração, de muita penitência. Então ela recebe os estigmas da paixão, ela recebe os 5 estigmas da paixão, recebe os cravos nas mãos, como São Padre Pio recebeu os cravos nas mãos, mas além disso recebe as chagas nos pés, que eram perfurados,
recebe também a lança, né, que atravessou o peito transpassado, como tem a descrição, e recebe no Evangelho, e recebe também a coroa de espinhos. Na maioria das vezes, na verdade, todas as vezes, o que acontecia com Gema? Gema entrava num êxtase, uma espécie de êxtase, abriam-se então os estigmas, eles sangravam, e depois eles miraculosamente se fechavam. Era assim que acontecia esse fenômeno com ela. Então ela recebe o estigma, aparece nesse momento em que ela recebe os estigmas, aparece Nossa Senhora, aparece o anjo e aparece Jesus. Jesus aparece então mostrando as mãos, e ela conta que dessas chagas de Jesus, né, aparecia as mãos com as chagas, e dessas chagas saía um fogo, e esse fogo alcançava Gema. Então Gema recebe então esses estigmas, e aí durante bastante tempo ela começa a receber esses estigmas de quinta-feira, por volta de 20 horas, até, curiosamente, a sexta-feira, 3 horas da tarde. Né? Então ela começa a receber, então, esses estigmas. O sofrimento é uma face importante, uma parte importante da vida de Gema. Algumas almas são chamadas de alma hóstia ou alma vítima, porque a função delas aqui na Terra é sofrer e oferecer a Jesus este sofrimento. É interessante porque é difícil para a gente pensar nessa condição, mas assim como Gema provava muito sofrimento, por um lado, porque eram dores atrozes pelas quais ela passava, era muito sangramento, muita dor, doenças, problemas pessoais, familiares e etc. Por outro, era profundamente consolada por Jesus e estava sempre em torno de uma grande paz, de uma grande alegria, de uma grande felicidade e uma grande vontade de contentar a Jesus todo o tempo. Então, como Santa Gema precisava de muito pouco, na verdade ela não precisava de uma roupa de marca, não precisava Santa Gema de uma bolsa cara ou de sapatos, não precisava do carro do ano, não precisava de viagens. Santa Gema queria só Jesus e viver somente para Jesus e dedicar a sua vida somente para Jesus, e tinha então total desapego e total entrega e total amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É curioso ler o livro do Padre Germano, ele dá às vezes em nós até uma sensação de dor, uma sensação, nos deixa assim bastante estupefatos, e é uma experiência muitas vezes dolorosa, no sentido de perceber tanto sofrimento e um amor profundo a Jesus. Isso faz a gente ficar até sem graça, falar, meu Deus, eu não amo Jesus como Jesus merece. Olha como essa mulher amou e no céu hoje ama Jesus de maneira tão grandiosa, tão maravilhosa, tão especial, numa entrega total, num desapego total, querendo viver apenas para Ele e nada mais. E eu separei aqui alguns episódios bastante interessantes dessa vida mística dela, né, que chama aí de nós bastante atenção. Obviamente não vamos viver experiências tão altas, e é necessário que a gente faça essa distinção na vida destes grandes santos. Deus deu Santa Gema por um motivo específico, a gente vai falar disso mais à frente, mas não é a vocação de 99,99% das pessoas, que não vai sofrer tanto quanto ela, por um lado, mas por outro lado também não vai viver graças tão extraordinárias como essa santa viveu. A maioria das pessoas são como eu, provavelmente você que me assiste, que tem uma vida comum, que não prova favores e graças tão especiais assim, né, que é sustentado pela graça. O místico ele é invadido, né, invadido pela graça, invadido por Deus, no bom sentido da palavra, né? E tem ali aquela grandiosa experiência. Nós vamos vivendo o dia a dia, sustentados diariamente pela graça. E aí a Gema tinha graças extremamente especiais. Uma coisa engraçada, né, curiosa, que o diretor conta, que havia um lugar onde havia um crucificado na casa dela. E aí ela toda vez ela arrumava uma desculpa, né, para ir estar lá junto com o crucificado, e lá ela rezava, às vezes ficava parada olhando para ele. E no episódio muito semelhante àquilo que aconteceu com São Francisco de Assis, em que o crucificado estava na cruz e aí ele se torna vivo, né? Jesus então aparece para ela e ele
ela olhava para o crucificado e ela clamava que queria beber o sangue de Jesus, queria beber o sangue de Jesus, e Jesus então aparece para ela, né? E o crucificado ficava numa parte alta, e ele desprende então uma das suas mãos, abre o seu lado, ali levanta as suas mãos, abre o seu lado, e aí Gema levita, né? Nós já falamos sobre isso no quarto grau de oração em Santa Teresa de Jesus, em que todas as potências da alma são elevadas a Deus, entram em contato íntimo com o Senhor, e Gema então levita, né, até o crucificado e coloca então a boca no lado aberto e bebe ali do sangue de Jesus. Perceba aí nesse episódio, né, esse amor tão grande à paixão, o amor ao sangue de Jesus, a nossa própria Eucaristia, que é o corpo e é também o sangue de Jesus, e também nessa relação erótica do santo com Deus, erótico que eu digo, já falei sobre o amor erótico lá atrás, né? Como diz Bento XVI no Deus Caritas Est, o amor de Deus pelo homem, né? A relação do místico com Deus é uma relação erótica que ascende, um amor eros, né? Um amor erótico que ascende então ao ágape. Então perceba todo esse erotismo nessa relação daquela que que recusou os maridos, os esposos deste mundo, para ficar só com um esposo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela sobe e bebe, então, o sangue do próprio peito de Jesus. E Nossa Senhora também aparecia para Gema, alguns episódios também muito, muito interessantes, em que um dos mais bonitos, muito bonito que eu acho, que ela conta nessas experiências místicas dela, é que Nossa Senhora aparece para ela, ela deita no colo de Nossa Senhora a afaga e etc. Nossa Senhora pergunta para ela, quem você ama mais? Você ama alguém mais que a mim? Ela diz, não, eu amo alguém mais do que você. Ela, quem você ama mais? Você ama alguém mais que a mim? Ah, se você me viste ali, se visse ontem na Eucaristia, mas quem você ama mais que a mim? Ah, você sabe que eu amo alguém mais que a ti. E ela vai repetindo, Nossa Senhora vai como que provocando ela, e ela diz então, eu amo mais Jesus que a ti. Nossa Senhora então abraça ela e diz, sim, minha filha, ame somente a Jesus e nada mais. Apesar da simplicidade desse momento, no sentido, um momento muito terno, muito simples, de uma relação mística, você consegue perceber aí, né, a profundidade teológica deste momento que Gema vive com Nossa Senhora, em que o amor de Nossa Senhora é apenas para nos levar a um amor maior, que é o amor de Jesus. E nós sim devemos amar Nossa Senhora, mas acima de tudo amar nosso Senhor Jesus Cristo, porque por primeiro está o amor a Jesus. Olha que bonito isso, né? E em um outro episódio muito interessante, em que o diretor espiritual dela relata, né? A princípio houve, né, as pessoas ficaram sabendo dos fenômenos que aconteciam com Gema. Esse diretor, depois de entender que realmente se tratava de uma santa, né, de uma mulher totalmente especial, ele trabalha então para escondê-la, né, porque imagine como seria, né, e isso é uma coisa muito interessante para as pessoas que vivem esses fenômenos tão grandiosos, que é algo que deve ser escondido, deve ser, obviamente, anunciado. E aí, Gema o diretor, né, ainda naquele início ali, tentando entender de quem se tratava a Santa Gema, ela sai, né, acho que, se não me engano, durante o almoço, e ela sai, vai para o quarto, e aí o diretor vai atrás dela, e aí devagarzinho chega e vê, ela está conversando, aparentemente com a parede, e depois, o relato era o seguinte, ali nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para ela, e aí ela começa a rezar pela conversão de um pecador. Ela diz, e o meu pecador, Jesus? Gema, eu não vou convertê-lo, eu não vou tocar o coração, já fiz muito por ele. Mas e o meu pecador, Jesus? Converta o meu pecador por mim, toca o coração dele. Não, Gema, eu não vou fazê-lo, eu já fiz. Mas Jesus, por favor, eu te suplico, eu te dou a minha vida, eu te dou tudo. Não, Gema, eu não vou fazer nada por ele, eu já fiz muito. Não, Gema, eu não vou. Mas, Senhor Jesus, e ela insistindo, Jesus, não. Ela simplesmente diz o seguinte, então tá bom, eu vou contar para sua mãe.
E ela sai, então, do êxtase. O diretor espiritual estava ali, e ali, a poucos minutos depois, chega na porta da casa dele um pecador, um homem, batendo a porta, porque sabia que ali havia um padre, e implorando pela confissão. Esse pecador era o mesmo, esse homem era o mesmo pecador que Gema estava intercedendo naquele mesmo momento a Jesus. Então percebam a beleza disso. E a gente pode perceber aí a beleza da intercessão de Nossa Senhora, né, que consegue de Deus graças. Então, Santa Gema não conseguiu, apesar de ser tão santa, não conseguiu, então, de Jesus a graça. Né? Claro que Jesus já queria fazer aquela graça, já ia fazer, mas não conseguiu de Jesus a graça, mas a intercessão de Nossa Senhora que Santa Gema Galgani implora e pede, consegue de Jesus a graça para a conversão daquele pecador. Um outro episódio bastante interessante, né, que uma mulher pede, então, a Gema por um pecador, pela conversão de um pecador. Né, e Santa Gema começa, então, a interceder por este pecador. Ela pede, ela pede, ela pede, ela pede. E rezou por este pecador durante 1 ano. Essa mulher vem, então, a Santa Gema 1 ano depois, para dizer a ela que ele estava moribundo, estava muito mal de saúde, e pedindo aí as suas orações. Passou alguns minutos, Gema sai dizendo, está salvo, sai gritando, está salvo, está salvo. E aí ela diz, o pecador, ele está salvo. E aí, pouco tempo depois, chega a notícia de que esse pecador morre no seu leito, né, ali de morte, apertando as mãos do seu confessor, porque tinha acabado naquele momento de se confessar, e logo depois da confissão, ele morreu. Né? Certamente naquele mesmo momento em que Santa Gema gritava, está salvo, está salvo. Percebam então a importância aí, né? A gente poderia conversar sobre esses episódios aí durante muito tempo, mas não dá, não é este o objetivo. Mas percebam a importância da intercessão que nós precisamos de fazer. Nós não somos, né, nenhum São Padre Pio, nenhuma Santa Gema, mas da importância da nossa intercessão pela conversão daquelas pessoas que amamos. Né? E aí um episódio, né, Santa Gema continua, então, tentando entrar para o convento, se tornando, então, para se tornar uma religiosa. E aí ela tenta, mais uma vez, entrar, dessa vez, para as passionistas. Um episódio muito curioso, que o diretor também relata, é que numa dessas experiências místicas que ela teve, Nossa Senhora aparece para ela. E Nossa Senhora diz, né, fala com Gema o seguinte, olha, dize ao teu pai, no caso o diretor espiritual, para encerrá-la num convento, senão eu te levarei depressa para o céu. Então eu repito, né, abro aspas para Nossa Senhora, falando com Santa Gema Galgani, dize ao teu pai, ao teu diretor espiritual, né, para encerrá-la num convento, senão eu te levarei depressa para o céu. E o diretor conta, né, o padre Germano conta com uma certa dor no coração, porque eles não tentaram levar, né, fizeram de tudo para Santa Gema entrar no convento, mas não, ela também, de novo, ela não foi aceita. E menos de 1 ano depois, Gema morre, né, ela é levada ao céu. E aí, ela tenta entrar, né, dessa vez para as passionistas, nessa segunda vez aí, tenta entrar dessa vez para as passionistas, mas por ser muito mística, elas entenderam que na verdade aquilo não era uma das superioras achou que não era mística, era na verdade uma histérica, e ficou com medo, né, daquelas experiências místicas de Santa Gema acabarem estimulando, né, um certo misticismo dentre as irmãs. E aí, por conta disso, resolveram não aceitar a Gema entre as passionistas. E aí ela tem um episódio, e depois disso, né, ela diz, né, aos passionistas não me quiseram, depois que ela nega, né, as irmãs negam mais uma vez a entrada de Gema para o convento, Gema diz, né, as passionistas não me quiseram receber, mas eu quero estar com elas. E de fato estarei, depois da minha morte. Não me quiseram viva, né? Me quererão morta. É justamente o que aconteceu.
Hoje, o corpo de Santa Gema está no mosteiro definitivo das Passionistas, que é o mosteiro do Santuário de Santa Gema Galgani, e o corpo dela está debaixo do altar. Então, vejam que ironia, né? Ela tenta entrar para o convento, né, para as passionistas, ela não é aceita pelos passionistas, ela morre, é canonizada, e então o convento recebe o seu corpo fica então debaixo, né, do altar no mosteiro principal delas hoje. Isso faz a gente lembrar sobre aquilo que na primeira aparição de São Gabriel, que é, né, o baluarte dos passionistas, eles têm devoção a São Gabriel da Virgem Dolorosa, em que ele diz para ela, olha, promete ser religiosa e não acrescentes nada mais. E aí ele aparece, né, na aparição, ele aparece então para Santa Gema, pega a cruz que está no seu peito e coloca no peito de Santa Gema. É como se dissesse a ela, e chama ela de minha irmã, como se dissesse a ela, você é uma passionista. Eu estou aqui te fazendo religiosa, você é uma passionista. Eu, São Gabriel, da Virgem Dolorosa, estou te chamando de minha irmã porque você é uma passionista. E acabou se tornando uma passionista depois de morta. A vida de Gema foi isso, foi reclusão, sofrimento, dor e muito amor a Jesus. E muita entrega a Jesus, e muito desapego, e muita santificação, e muito desejo de estar em Deus, e muito desejo de ser de Deus. Gema é uma vítima de Deus. É uma vítima como foi nosso Senhor Jesus Cristo, é uma vítima como foi São Padre Pio, é uma vítima como foram todos os santos de Jesus. Essa questão do sofrimento que é tão profunda e tão maravilhosa, e que obviamente a gente não quer sofrer, né? Nós que somos pequenos ainda espiritualmente, mas percebemos o amor de Santa Gema a Jesus e, por consequência, também esse amor ao sofrimento, porque ela sofria por amor a Jesus, porque interessava ela apenas fazer a vontade dele, porque ela queria passar pelos sofrimentos que Jesus passou por amor a ele, e esse Jesus queria também dar a ela esse sofrimento. Assim como o Pai quis fazer o Filho sofrer para a salvação das almas, o Filho quer fazer Santa Gema sofrer para a salvação de outras almas. Jesus morreu por todos, Santa Gema morre por alguns. Para a salvação de alguns, para fazer uma atualização, claro que ínfima. Não dá para se comparar com o sofrimento de Jesus, porque o sofrimento de Jesus é único, mas para fazer uma pequena atualização do sofrimento de Jesus. E vive uma mística profunda, uma mística grandiosa. No final do século XIX, morre então no início do século XX. Isso foi ontem, gente. Foi ontem. Algumas pessoas podem falar, não, isso é história da carochinha, isso é mentira. Isso foi ontem. A medicina já estava bastante avançada se nós compararmos, por exemplo, com o tempo de Santa Teresa do século XV. Isso foi há pouquíssimo tempo, assim como São Padre Pio. Há quem diga que eles coexistiram e que São Padre Pio dizia, vocês estão vindo aqui? Existe uma grande mulher de oração em Lucca, vá atrás dela, vai pedir oração a ela. E recomendavam as pessoas que fossem até Santa Gema para ali receberem então oração. Ela então é uma vítima, né? É uma vítima de Deus para a salvação das almas. Então, Gema, né, depois de todo esse pesar, essa dor, ela entra. Então, tem um episódio, uma parte muito bonita aqui para falar desse amor de Gema a Jesus. Eu quero ler para vocês, na internet até é uma parte bastante comentada, né? Quando o menino Jesus aparece para ela. Olha que ternura isso. Ontem à noite retirei-me para o meu quarto, e ali estava só, quando o menino Jesus veio procurar-me. Oh, quanto Jesus é belo! Se todos o conhecessem, quanto o amariam! Assentou-se sobre os meus joelhos, beijou-me e acariciou-me, isso o menino Jesus com ela, e perguntou-me se eu o amava. Eu o abracei e beijei, ternamente, expandindo todo o meu amor. Pois é tanto o amor que ele tem. Perguntou-me se queria ser toda sua. Eu estava tão comovida pela alegria que não sabia responder e me conservava abraçada com ele. A relação de Gema, a relação mística, a relação
de Gema com Jesus, com Nossa Senhora, com São Gabriel, com os anjos, de um modo muito especial com Jesus, era uma relação de muito afeto, de muito amor. Essa relação esponsal que Jesus quer também viver com cada um de nós, em graus diferentes, obviamente, sem mística, evidentemente, né? Mas que quer viver com cada um de nós, ao lado de cada um de nós. Esse amor esponsal, essa entrega, a nossa alma é para Jesus. Né? Sendo você sacerdote, sendo você um seminarista, sendo você um leigo, sendo quem for, sua alma é para Jesus. A sua metade da laranja não é o seu marido ou a sua esposa, a sua metade da laranja é Jesus. É o único capaz de te completar. Mesmo se você é casado, seu cônjuge ou a sua cônjuge, ele é para vocês dois. Viverão essa tentativa aí, né? Serão, pela graça de Deus, uma só carne, é verdade. Mas o que vai complementar, o que vai completar um e o outro é a presença do Senhor. Então é por isso que não é possível acreditar em casais que não estejam em Jesus. Porque as nossas insuficiências humanas são incapazes de fazer verdadeiramente completo qualquer relacionamento que a gente tem. Mesmo as suas amizades, coloque essas amizades na presença de Jesus. O seu casamento, o seu namoro, a sua família, coloque na presença do Senhor. Porque essa beleza nas nossas relações nós só vamos viver verdadeiramente se nós tivermos as nossas relações enxertadas em Jesus. Metade da laranja é só Jesus. Para todos nós. Não para os esponsais, não só para a Santa Gema, mas para mim e para você. As pessoas buscam muitas vezes na família, em casamentos, em relacionamentos de todos os tipos, em amizades, ou na família, o amor que só Jesus pode dar. Só Jesus tem condição de dar. Então busque verdadeiramente esse amor, não que você não possa, não vá ter outras relações. Mas só Ele é capaz de te preencher. Então enxerte, viva as suas relações de Jesus. E se essa relação te tira de Jesus, então fuja dessa relação. Ela não é para você, certamente. E aí Santa Gema adoece, então, né, no seu diálogo com Jesus se diz, né, que Jesus conversando com ela, que ela vai adoecer pelos pecados dos ministros do santuário. E aí Santa Gema já entra na sua convalescência para então morrer extremamente jovem. Santa Gema começa então com uma anorexia, ela comia e tudo vomitava. O relato é de que apenas conseguia beber algum pouco de vinho e nada mais, emagreceu muito, sentia muitas dores, teve aí grande sofrimento. E nesse sofrimento ela era perturbada, apanhava do demônio, né? Não só aqui em outros episódios também ela apanhava do demônio, mas aqui de um modo especial também foi perturbada pelo demônio. Um episódio muito interessante que eu não falei foi sobre o diário de Santa Gema. Fizeram uma vez, eu até tinha o livro, eu não devo ter dado para alguém, eu não sei, que ela chamava o Diário de Santa Gema, que tinha, né, esse diário sobre o qual eu vou falar. O diretor espiritual pede ela que relate as experiências que ela tinha, a vida espiritual e etc. O demônio então aparece e rouba esse diário. Esse diário desaparece. Depois eles conseguem reaver, o diretor espiritual faz um exorcismo junto ao túmulo, se não me engano, de São Gabriel, né? E aí aparece então depois esse diário ele está todo chamuscado, se não me engano também arranhado, e esse diário existe até hoje, né? Está conservado e está guardado, né? As 7 chaves, se não me engano, em Lucca, e na casa, né, onde viveu Santa Gema, se não me engano, e está lá esse diário, né? E ela apanhava muito demônio, era muito perturbada por Satanás e etc. Algo totalmente comum de quem vive graças e favores espirituais tão grandiosos, tão maravilhosos, né? Mas também é perturbada, né, pelo demônio. Acontece um fenômeno curioso também, que no leito de morte ela estava muito emagrecida, mas ela ficou muito pesada. As pessoas não conseguiam movê-la, né, de tão pesada que ela ficava, e obviamente não era algo também natural. Era um fenômeno também de perturbação do mal. É curioso que a relação também de Gema com a Eucaristia, de tão bonita que era, né, de tão profunda e tão maravilhosa, Gema ardia de amor por Jesus. Então, às vezes, ela ficava muito reclusa,
no lugar, às vezes até mesmo para participar da missa, ficava no local mais escondido, ali ao lado, ali mais afastada e etc. Recolhida, sempre em oração. Ela, às vezes já aconteceu dela começar a pegar fogo, sair a fumaça do corpo de Gema, porque ela queimava então de amor por Jesus. O próprio coração de Gema, que pega fogo, né, depois da autópsia do corpo, percebeu que o coração dela estava incorrupto, né? E este coração dela, ele também queimava, havia sinais de queimar quando ela comungava, principalmente porque aparecia em seu peito, né, sinais de queimadura mesmo quando ela quando ela comungava, né, estava nesse êxtase. E aí Santa Gema pedia a Jesus que ela morresse numa data especial, né, data especial que eu digo em relação à igreja, e é numa grande festa, e Santa Gema morre num sábado de Aleluia. Então ela passa pela sexta da paixão e no sábado de Aleluia, né, ela vai ressuscitar então para o céu, né? Gema morre então em 11 de abril de 1903, como eu disse, nasceu no século XIX e então morre no século XX. E é muito interessante a história de Gema. Gema nos dá, né, uma mulher que tentou de tudo, uma mulher que lutou muito para ser de Deus, tentou de tudo no sentido de tentou de tudo para ser religiosa e infelizmente não conseguiu, que lutou, né, tentou ali pedir ao diretor espiritual para entrar para o convento e não foi aceita e teve que se subjugar à realidade, né, que era a vontade de Jesus para ela, obviamente, que é na realidade que Deus age, mas Deus queria permitir a ela, então, esse sofrimento para a sua santificação, que tinha uma condição financeira boa, que fica pobre, que perde a mãe em idade tenra, que perde o pai também de um modo bastante cedo, que tem que ajudar a cuidar dos irmãos, que não tinha uma casa para morar, que sofria perturbações diabólicas e infernais, uma alma especial, uma alma extremamente cara a Jesus. E é muito curioso e muito interessante, né? Quando a gente estuda a vida de um santo, eu costumo sempre dizer que Deus dá um grande santo em tempos de grandes crises. Santa Catarina de Siena foi dada por Deus na época do cisma. Santa Teresa de Jesus foi dada por Deus, e assim como São João da Cruz, na época da Contra-Reforma. E aí a gente poderia dizer, né, São Padre Pio é dado devido à crise no do sacerdócio que se vivia. Então, Jesus nos dá um padre chagado, é a primeira vez que um padre é chagado. Então nós percebemos esse grande amor, né, dessas almas por Jesus, e Jesus nos dá, por amor a nós, estes santos nesses tempos de grandes crises. E eu, estudando, né, a vida de Santa Gema e tentando preparar, e eu sempre me perguntando, né, porque se nós olharmos como a gente faz os estudos das aparições, Deus dá as aparições por motivos muito específicos, como nós falamos, né, de Nossa Senhora das Graças aparece no contexto da Revolução Francesa, preparando o cristão para aquilo que haveria de vir, a perseguição à igreja, etc, etc. Deus dá a aparição por motivos específicos. Ah, Vinícius, você está querendo sondar a graça de Deus, os desígnios de Deus é impossível conhecer aquilo que está no coração de Deus, etc. Não é assim, gente. É claro que Deus tem o seu modo de agir, totalmente misterioso, mas quando há um grande santo, Santa Gema foi escondida a princípio por Deus, e hoje Santa Gema é exposta, no sentido de que é conhecida, né, aqui no Brasil, apesar de ter sido na Itália, tem muitas pessoas que são devotas dela, que alcançam graças por causa da vida dela. Então, se nós olharmos para o contexto histórico, se nós conseguirmos ter um olhar espiritual, um olhar mais aguçado, nós conseguiremos perceber, por graça de Deus, obviamente, por que Deus dá Santa Gema. Então eu fico me perguntando, né, por que Deus dá Santa Gema? E aí, no contexto da época, a gente tem alguma coisa, e assim também como para a vida espiritual que a gente vai dizer, né? A igreja era atacada, né? E aí eu me perguntando sobre isso, é interessante que eu estava revendo o livro, já tinha lido o livro há um tempo, mas estava revendo para poder conversar hoje com vocês sobre, e é curioso porque eu
achei, né, uma parte que foi uma resposta perfeita para este questionamento que eu me fazia. Por que Deus dá uma santa desse tamanho? Imensa. Que aparentemente aos olhos mundanos não tinha importância nenhuma, mas uma santa imensa, de um amor profundo de Jesus, de virtudes heróicas, de desapego, de humildade, de muita oração, de muito jejum, de muita abstinência, de muito amor a Jesus, de muito tudo de bom. Essa mulher era tudo de bom, além de tudo era muito linda. Vocês puderam ver na arte, ela aqui ao lado. Por que Deus nos dá uma santa tão grandiosa como Santa Gema? Tem um motivo, a gente precisa tentar entender, para entender o que não com arrogância, mas com o objetivo de tentar entender o que Deus está querendo dizer. Quando Deus nos deu Santa Teresa, Ele estava querendo nos dar uma mensagem específica para a igreja na época. Né? Muitas mensagens, Deus falou muito através de Santa Teresa, né? Mas diz através de Santa Teresa aquilo que ela vai dizer quando ela vai querer fundar o Carmelo: eu vou rezar e vou ser santa. Né? Nos chamando para a vida de oração, nos chamando à santidade, isso antes de Concílio Vaticano II, né? Nos chamando à santidade, nos chamando a sermos santos e rezarmos contra as reformas protestantes que aconteciam na época, porque a quantidade de gente que morria naquelas disputas entre católicos e protestantes. Então olhemos a vida dos santos de um modo mais agudo, de um modo mais com oração, né, perguntando a Deus: Senhor, por que o Senhor nos dá? E aí eu me perguntando: Senhor, por quê? Porque uma mulher tão grande assim, na Itália ontem, como eu disse, no século XIX, qual que era o contexto? E aí no livro a gente tem, eram os anos de ouro do pontificado de São Pio X. Se por um lado a igreja era atacada pelo racionalismo delirante, pelo modernismo galopante, por outro, o Santo Padre convidava a igreja ao combate espiritual. Era tempo de dizer ao mundo racionalista, positivista, o amor de Deus, manifesto na paixão de seu Filho, vivido na carne da Virgem de Lucas. Pronto. Temos nesse parágrafo, então, a resposta que a gente precisava. Né? Eu vou falar, então, sobre a questão espiritual, obviamente, que Santa Gema vem a nos dizer, mas vejam o contexto da época, né? Nesse mundo nosso cada vez mais racionalista, cada vez mais positivista, infelizmente, o positivismo que está presente aí no Brasil de uma maneira tão intensa. Ordem e progresso. Né? Onde está isso? Na nossa bandeira nacional. Isso é do positivismo. Depois vou falar de positivismo aqui, mas dê uma olhada no positivismo e como ele é ruim, como ele é deletério, mas que se faz presente ainda hoje no Brasil, né? Advindos aí de uma péssima filosofia, né? Que faz mal, do materialismo. Você tem antes, né, São Tomás de Aquino, que reconcilia então a antiguidade clássica, que reconcilia então Aristóteles com o cristianismo, e aquela noção ali de Platão das formas que existiam, e para isso haveria então, existiam então as formas, existia então a vida espiritual, né, o espírito, e este espírito então, né, se manifestava então no corpo. Então para que a gente tem um corpo? Para manifestar o nosso espírito. Se você perguntasse um grego na época se ele tinha corpo ou se ele tinha espírito, ele ia dizer: olha, espírito eu tenho certeza que eu tenho, corpo eu não tenho certeza. E aí a gente perde totalmente com o tempo, e a filosofia vai tirando de nós essa capacidade, né, vai tirando de nós a metafísica, a transcendência, o contato com o divino, o contato com Deus, e vai nos colocando então no materialismo. Então eu tenho a minha alma com as minhas potências. Não, o materialismo hoje, ele quer nos dizer então que aquilo que a gente tem de potência, de alma, está relacionado à matéria. Então não há espírito, potências da alma, não, é tudo atividade cerebral. É tudo uma questão de neurônio, é tudo uma questão de serotonina, é uma questão de impulso nervoso. Então, se não tem alma, não tem espírito, não tem... Tudo nessa visão muito, muito materialista de mundo, que fez muito mal e faz muito mal à igreja. Essa visão muito, esse cientificismo que não respondeu e jamais responderá aos anseios humanos, mas que hoje o cientista, né, o médico, se tornou o sacerdote, em que a religião que o povo vive é a ciência. Não, a ciência é maravilhosa, mas dê à ciência o que é dela.
e dê a religião, e dê a Jesus o que é de Jesus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então não vamos confundir. O cientista hoje tem áreas na nossa população, na nossa sociedade, quase que sacerdotais. Culpa desse materialismo, desse cientificismo em voga, né? Eu estudo muito, gosto muito de ciência, né? Trabalho com pesquisa científica, fiz mestrado fazendo doutorado e vejo como a ciência é extremamente limitada e como é frágil. Ela é maravilhosa. Ela devemos estudar cada vez mais, trabalhar com ela, mas não dar a ela os ares sacerdotais que ela tem. Olhar para o cientista como cientista e não como um padre. E aí é extremamente interessante, né, perceber isso, que você tem nesse século XIX, século XX, todas essas correntes filosóficas tão ruins, e aí você tem uma santa tão espiritual. Pegue Santa Gema, coloque na mão do materialista e peça a esse materialista que explique então as chagas de Santa Gema. Não, foi uma histeria, foi do âmbito psicológico, porque explica então que essas chagas se abriam e essas chagas se fechavam miraculosamente. Miraculosamente. Ah, não, isso é mentira, gente, isso foi ontem. Século XIX, século XX, isso tem pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E aí, tantos outros fenômenos e tantas outras graças que viveram sobre a vida dessa mulher. O padre Germano diz que, quando perguntam para ele, né, o Papa pergunta se a Santa Gema era aí, se a vida dela foi isso tudo mesmo, ele diz, assim, olha, aquilo ali foi apenas uma pequena parte daquilo que deu para relatar. Foi muito mais. Foi muito mais, foi muito maior. Então percebam essa santa, né, nesse mundo que vive mais, cada vez mais, esse hedonismo moderno, em que eu fujo do sofrimento e corro em direção ao prazer. Santa Gema faz o inverso. Ela fugia do prazer, praticamente quase não comia, não bebia, não se ligava a nenhuma coisa desse mundo e corria para o sofrimento, para amar verdadeiramente, para amar profundamente Jesus. Olha que escândalo, como diz o livro sobre os santos que eu tenho ali, a pedra de tropeço que é Santa Gema. Olha a grande interrogação que é Santa Gema, plantada por Deus nesse tempo em que há essa verdadeira morte espiritual, em que a filosofia, em que o mundo respira e transpira um materialismo cego, surdo e mudo, que tira de nós toda a capacidade do contato com Deus, atrelando a nossa vida puramente a esta terra, atrelando puramente a nossa vida a este tempo. Não há um outro tempo, não há um outro mundo. Fechamos as portas do céu, fechamos as portas do inferno. E vivemos aqui nesse mundo como se fosse para sempre. O resultado é o pior possível. E aí Deus nos dá a Santa Gema para combater essas visões, para dizer que sim, há alguma coisa. Sim, há um mundo espiritual. Sim, há uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, em que Gema é abençoada por Deus e é combatida pelo demônio. E nós também somos amados por Deus, abençoados por Deus e combatidos pelo demônio. Nessa verdadeira guerra espiritual que nós vivemos. E aí, né, para além desse contexto, uma parte que eu gostei muito, devido à simplicidade, mas também à profundidade do que ela diz, né? Santa Gema vem para nos lembrar do sofrimento, para nos lembrar da vida de oração, da necessidade do jejum, da penitência, de amar o sofrimento, de suportarmos as dores, de entregarmos nossos sofrimentos e as dores a Jesus, e nos dá grandes conselhos espirituais. Ela tinha feito uma espécie de um retiro, né? E aí ela fez aí algumas resoluções depois desse retiro, e aí são 5 resoluções dela, e percebo a simplicidade e a profundidade desses conselhos que eu quero dar para mim, quero dar para você. Confessarei e comungarei todas as vezes como se fosse a última. Olha a beleza disso. Olha a beleza disso, de nos preocuparmos em viver profundamente, né, em direção espiritual. Recentemente, com o padre Davi, com o meu diretor, ele me dizia, me alertava sobre isso, essa necessidade de vivermos intensamente os sacramentos da igreja, para que não seja uma coisa mais, cumprir apenas um preceito, ou ir por ir, mas viver profundamente a missa.
de nos preparar durante o dia e pensar, hoje eu vou à missa, Senhor, prepara o meu coração durante a missa. Santa Gema fazia muitas pequenas jaculatórias ao longo do dia. Você diz, eu não tenho tempo de rezar, realmente tem dia que é difícil, mas você pode durante todo o dia fazer várias jaculatórias, dizer, Jesus, eu te amo, Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Jesus, eu sou todo teu. Nossa Senhora, cuida da minha vida, Nossa Senhora, intercede por mim. Essas pequenas jaculatórias são também oração. Então vamos nos portar de maneira adequada perante o sacrifício de nosso Senhor, porque é nosso Senhor Jesus Cristo que se oferta mais uma vez no altar. Visitarei muitas vezes a Jesus sacramentado, especialmente quando estiver aflita. Temos então o Santíssimo nas nossas igrejas. Vamos visitar o Santíssimo, vamos rezar mais, principalmente, todos os dias, mas procurando Jesus no momento de grande aflição. Isso vai nos ajudar a não tomarmos atitudes ruins frente aos sofrimentos que nos perturbam. Então, incidamos ainda mais na nossa oração nos momentos de grande aflição e grande sofrimento, mas visitemos sempre, muitas vezes, Jesus sacramentado. Preparar-me-ei para todas as festas da Santíssima Virgem com alguma mortificação, e todas as noites pedirei a bênção à minha Mãe do céu. Isso toca na mesma coisa que a gente falou. Se preparar bem para viver a missa, se preparar bem para viver as festas da igreja, de realmente guardar domingos e festas, que aquilo é o mandamento da igreja, que a igreja nos ensina, a vivermos bem, a oferecermos penitências, jejuns, orações, nesses tempos de oração muito profundos, nesse tempo de grandes festas da igreja. Quero estar sempre na presença de Deus. Olhe a grande preocupação dela, de estar sempre ao lado de Jesus. Vamos buscar sempre, meus irmãos, estar sempre na presença de Deus, que nada nos tire da presença dele, que nenhuma distração, nada, que estejamos sempre em contato com ele. Todas as vezes que eu ouvir o relógio dar horas, irei dizer, meu Jesus, misericórdia. Olha como eu falei há pouco, Fazer essas pequenas jaculatórias todas as vezes que der, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da tarde, eu vou dizer, meu Jesus, misericórdia. As pequenas jaculatórias vão santificando o nosso dia, vão santificando a nossa vida, vão trazendo o Espírito Santo para nós, vão nos ajudar a ter aquela vida teológica, em que nós trazemos, então, Jesus para a nossa vida. Então são esses os conselhos aí que Santa Gema fez para si, que ela deu a si mesma, os propósitos que ela fez para ela, que nós também podemos e devemos fazer para nós mesmos. Em 14 de março de 1933, Gema é beatificada, e então em 2 de maio de 1940 é a sua canonização. Isso há pouquíssimo tempo, 1940, pouquíssimo tempo, a canonização de Santa Gema. Então que Santa Gema possa nos ajudar a amar a Jesus sobre tudo, nos ensinando a ter esse amor profundo e verdadeiro ao nosso Senhor. Que Santa Gema nos ensine a viver verdadeiramente a oração, os sacramentos da igreja. Que Santa Gema nos ajude dia após dia a não acreditar neste mundo materialista, neste mundo em que as coisas passam, mas acreditar no mundo espiritual, na briga, nessa luta espiritual que nós vivemos, nessa briga entre céu e inferno, e nos colocarmos sempre ao lado de Jesus e contra, odiando o inferno. Que Santa Gema nos ensine a lidar melhor com os nossos fracassos, com as nossas frustrações. Todos nós passamos por frustrações e fracassos. Gema sonhava ser religiosa, ela não conseguiu, mas aquilo que Deus tinha para ela certamente era muito melhor. Talvez aquilo que você sonha e almeja, talvez você não tenha alcançado, mas saiba que certamente aquilo que Jesus tem para você é muito maior do que os sonhos que você tem. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Peçamos então Santa Gema que interceda por nós, peçamos a Santa Gema pelo nosso processo de santificação, que ela nos ajude a ser santo, que ela nos ensine a amar o sofrimento, ou a pelo menos aceitar aquilo que Jesus tem para nós, tal qual fez a Virgem Santíssima o seu Fiat. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Então, quando o sofrimento bater à nossa porta, e talvez não tenhamos, eu pelo menos não tenho, elevação espiritual tanta para querer, desejar o sofrimento e a dor.
Mas nós precisamos, eu preciso, você precisa, nós precisamos em Jesus aceitar todos os sofrimentos com resignação e com coragem que a vida muitas vezes nos impõe, sabendo que em Jesus, no terceiro dia, nós vamos ressuscitar. Sim, é assim a vida do cristão. Aceitando as suas dores, as suas cruzes, os seus sofrimentos e indo então em direção a Jesus. E para finalizar, né, sobre todas essas questões sobrenaturais, essa questão com o materialismo, que muitas vezes, como a gente comentou aqui, como Santa Gema confronta toda essa visão materialista do mundo, a questão é que o sobrenatural não é aquilo que rompe o natural. Não é algo sobrenatural. Vamos ver o que é sobrenatural? Será que esse fenômeno então foi sobrenatural? Foi algo que rompeu o natural. Não é isso. O sobrenatural, ele sustenta o natural. Ele permeia o natural. Este mundo sensível que nós vemos, né? Essa lapiseira, esse copo d'água, este livro, esses papéis que estão aqui na minha mesa, eles são o que a gente chama desse mundo material, esse mundo natural. Mas por detrás, por debaixo, sustentando aquilo que nós vemos, está este mundo sobrenatural. Porque Deus é ser, Deus é espírito, e este espírito, né, é nesse ser que nós buscamos o nosso ser. É neste espírito que nós tivemos o nosso espírito. Como quando Deus aparece a Moisés e diz, eu sou aquele que sou. Né? Deus é ser. E é neste ser que nós buscamos o nosso ser. E é este sobrenatural que é Deus, que sustenta, que fez esse mundo que nós vivemos. Que Santa Gema Galgani interceda por nós. Que Santa Gema Galgani interceda pela nossa santificação, interceda para que nós sejamos mais e mais santos a cada dia, interceda para que nós amemos mais Jesus a cada dia, mas que ela também interceda contra essas nefastas filosofias mundo afora, materialistas, positivistas, esse racionalismo delirante, esse cientificismo louco, desgovernado, que tem roubado de Deus muitas almas e que tem influenciado na nossa maneira de ver o mundo. Que Santa Gema Galgani interceda por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.